Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre a proposta da reforma tributária que veio apresentada ontem pelo governo. Então, como é que é a jogada? A gente já vem falando da reforma tributária há um bom tempo, nesse último na legislatura, a 56ª legislatura, e foi apresentada inicialmente a PEC 45 na Câmara dos Deputados. É um produto do grupo do CECIF, da FGV, Bernardo Api, Eurico de Santi, Isaías Hall, Isaías Coelho, desculpe, Nelson Barbosa, a própria Vanessa Canado, e depois tinha a do Hawley, que estava na Câmara, não foi aprovada, no sentido foi aprovada aqui na Câmara, mas não deu andamento, e aí foi para o Senado, e aí criou-se a PEC 110. Então, duas PECs, todo mundo falando muito para poder vir a reforma. E o governo tinha tudo para poder estar apresentando, só que com o avanço muito difícil da reforma da Previdência, chegou no final do ano, o governo não ia deixar uma reforma tributária pendurada durante o recesso, então esperou o começo do ano, vai apresentar, eu estava junto com o pessoal, até estava com a Vanessa, estava com a Rita de la Fera, primeira audiência pública da comissão, estoura a pandemia, vai tudo para trás. E aí, chegamos agora, que mesmo com a pandemia, Rodrigo Maia insistindo para que a gente avançasse isso, Davi Alcolumbre conseguiu costurar junto com o governo e apresentou finalmente, então, a proposta da reforma tributária. E aí, ontem, fez aquela primeira apresentação, a gente já sabia mais ou menos o que vinha, aí começou um monte de reclamação. Mas eu quero dizer primeiro o que o governo apresentou. Ele tem uma estratégia de apresentar em 4 etapas. A primeira etapa é a fusão do PIS e COFINS no IVA. E qual que é a grande sacada disso? É criar as estruturas do verdadeiro IVA no Brasil. É o IVA federal, mas não é só o IVA federal, é criar a cultura do IVA no Brasil. Nós não temos cultura de IVA no Brasil. O ICMS não é IVA, o IPI não é IVA, então PIS e COFINS no lucro real não é IVA. O que nós vamos criar é a cultura do IVA, que é uma cultura extremamente simplificada quando roda direitinho. Ou seja, só vai interessar uma coisa: nota fiscal de entrada e de saída. Você se acredita de todas as notas fiscais de entrada, tanto de bens quanto de serviços. Quer dizer, não tem mais essa de que o serviço prestado não gera crédito, sabe? A portaria, a manutenção, o pessoal da TI que cuida da tua empresa. Tudo isso hoje é nota fiscal e não gera nada de crédito. Agora não. Qualquer nota fiscal de entrada, bens e serviços, vai entrar, vai valer. E também não interessa mais se é insumo, se não é insumo, se vai incorporar no teu produto, no serviço. Não interessa mais nada. É nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, agregou valor, vai pagar pela proposta inicial 12% sobre o valor agregado. E o conceito de valor agregado já buga muita gente. A verdade é essa. Nós temos que ir para uma nova cultura. Nós temos que ter um pensamento europeu, asiático, China, Nova Zelândia, Austrália, Japão, toda a Europa é IVA. Ah, o pessoal da Estônia, qual que é o sistema? Copia o da Estônia. A Estônia é o nosso IVA, é o que a gente quer. A Austrália, copia a Nova Zelândia. Nova Zelândia é o IVA que a gente quer. Aliás, muito que a gente quer, porque seria uma alíquota única. Tanto faz se é bem, se é serviço, se é sistema bancário, se é construção civil. E aí, obviamente, que entram as dificuldades. Tá certo? Muita gente vai falar agora, como o próprio Luiz Bernardo está escrevendo aqui, Spumberg, 12% é muito alto. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E por que é difícil falar que não sei? Porque hoje, quando a gente fala em 9,25, você não se acredita de tudo. Você só acredita naquilo que é insumo para o teu bem que você vai vender. Então, quando a gente fala que tudo vai virar crédito, pode ser que todos os teus créditos, menos o teu débito, os 12% vai pagar menos tributo que 9,25. Mas isso depende de setores, e isso é verdade. Mas hoje eu pago 3,65 porque eu estou no lucro presumido. Então eu pago muito menos do que 12. Não é verdade, porque os 3,65 é cumulativo e não gera crédito para ninguém. É sobre o valor da tua nota fiscal cheio. 3,65, emitiu nota fiscal
3,65. Pô, mas não vou descontar nada? Não. Com o IVA, você desconta todos os teus créditos. Então, a base de cálculo é sobre o valor agregado, não é sobre o valor da nota fiscal. Nós temos que começar a tirar esses paradigmas antigos, essas ideias antigas que estão na nossa cabeça e começar a pensar diferente, ok? Então, os 12%, é óbvio que a Receita Federal não vai subir a barra, não vai colocar a barra dos 12%, de modo que ela vai perder. Mas isso é matéria para ser discutido dentro do Congresso Nacional. Existe uma comissão mista que vai discutir isso e vai falar: olha, Receita Federal ou governo, 12% é muito. Vamos diminuir essa barra. Mesmo porque na PEC 45, que é a PEC da Câmara dos Deputados, a gente estimava que seria 9% e não 12%. Então, realmente tem um a mais aí, tá certo? Vamos estudar. Não quer dizer que a proposta está lá e que é aquilo que vai passar. Nós temos é que melhorar. O que nós não podemos é piorar, né? Porque tem coisas dentro da Câmara que entra e piora. Então, vamos lá, gente. Então, a primeira coisa é a importância de se criar este IVA. A importância de ter as estruturas do IVA. Mas esse IVA, que muita gente decepcionou, puxa vida, mas o governo só fez isso, demorou tudo isso para entregar só isso. Não é só isso, não. E tem uma estratégia atrás disso que nós temos que entender. E a estratégia é o protagonismo do Congresso Nacional. Estados e municípios são representados pelos senadores e pelos deputados federais, né? Quando a gente fala de Estado, quem representa Estado? Os senadores. Quem representa a população são os deputados, então, que são os municípios, tá certo? Então, nesse momento, o que nós estamos falando é de uma proposta que é como se fosse uma centelha. O Paulo Guedes, a equipe econômica lá, o Ministério da Economia, pá, riscou a centelha e apresentou a proposta federal. Agora, ela conecta, ela tem os mesmos estruturas, a mesma base, o mesmo chassi, o mesmo princípio que a PEC 45 e que a PEC 110, que os dois são IVAs também. É tudo imposto ao valor agregado. E aí ele cria a ideia, entra dentro da comissão mista da reforma tributária, e aí nós vamos, deputados e senadores, membros dessa comissão, vamos trabalhar, vamos conversar com o CONCEFAZ, que é o Conselho do Secretário da Fazenda, de todos os 26 estados mais Distrito Federal, vamos entrar com isso agora e acoplar o ICMS, vamos falar com todos os secretários da Fazenda dos municípios e trazer isso para dentro e fazer uma discussão ampla. Depende do Congresso, aí é uma questão nós, deputados federais, estaduais. Então, esse papo de que o governo trouxe uma coisa pequena é bobagem. Não tinha que vir uma coisa top to down, não tem que vir uma proposta do governo, é assim, deputados engulam isso, discutam isso. Já tem duas PECs super trabalhadas dentro da comissão mista. Tem mais é que respeitar mesmo o Congresso Nacional. Tem mais é que respeitar os deputados e senadores para a gente poder, já trabalhou essa situação, para poder discutir. Então, a estratégia do governo não está errada. Ela é respeitosa, inclusive. Mas nós, congressistas, temos que fazer avançar. Pegar aquela centelha arriscada e avançar nisso. Então, essa é a primeira fase. Segundo ponto, o IPI não entrou. O IPI vai ser transformado nos próximos meses num imposto seletivo, que é a função de um IPI mesmo, que é a função de um imposto que vai ficar regulando a entrada ou como chama de domínio, contribuição sobre domínios econômicos, interferência, desculpa, estou até engasgando aqui, domínio econômico, ou seja, a CID, ela tem que ter uma função de regular, não é uma função arrecadatória, é uma função de você fazer um controle sobre alguma atividade econômica, uma invasão, um dumping, alguma coisa nesse sentido. Essa é a função do IPI. Nesse sentido, a gente também tem que saber regular. Tá? Então, é um imposto que, inclusive, pode ser seletivo, por exemplo, para tabaco, para sódio, açúcar, fumo, para você poder fazer um controle ou um desestímulo ao consumo. Isso tem questionamentos. Eu não sei se desestimula de fato o consumo ou se vai estimular
a contrabando, tudo mais. Agora quem aumenta demais tributo sobre cigarro, dá o que dá. O Paraguai acha lindo, que produz metade do cigarro brasileiro, tudo falsificado, entra aqui, não tem controle sanitário, é uma porcaria. Só fica estimulando. Então eu tenho minhas ressalvas contra essa questão de imposto seletivo que vai desestimular o consumo. Eu acho que ele serve mais para poder talvez fazer alguma regulação de abuso econômico que tenha aí por acaso. Terceira fase, reformulação do imposto de renda. E quando ele fala de imposto de renda, ele vai começar a conversar com a PEC 110. Porque a PEC 45 só falava de imposto de consumo, só falava de PIS e COFINS, IPI, ICMS e ISS. A PEC 110 já começa a falar de imposto de renda, fala de alguns impostos de propriedade, ela avança um pouco mais em outras áreas, tá? E aí, ele fala, não está apresentado isso, então não dá para consumir muito, mas ele fala por alto em o limite de deduções, aquelas deduções sobre médico, dedução sobre, sobre saúde e educação, desculpa, é outra dedução que é comum, principalmente para classe média e classe alta. Então a ideia de que, eventualmente, essas classes médias e altas não tenham que ter mais essas deduções e eliminando ou diminuindo aquela questão da regressividade, ou seja, que rico paga menos imposto do que pobre. Não é bem exatamente nesse momento, mas existe uma regressividade nessas deduções, sim. A única questão é, eu gostaria que fosse que nem a Europa, tá certo? Onde a educação pública fosse de altíssima qualidade, que eu não precisasse comprar educação e nem saúde para meus filhos, onde tudo for de qualidade. Não é a realidade do Brasil, tá certo? Mas vai ter uma questão aí no imposto de renda e também uma discussão sobre distribuição de lucros e dividendos, que nós temos que saber trabalhar isso. Como é que vai funcionar isso? Porque hoje as empresas brasileiras já pagam um corporate tax lá em cima, paga imposto sobre empresas altíssimas. Nós estamos em 34,4% quando você soma imposto de renda de pessoa jurídica e mais contribuição social sobre lucro líquido. E não tem sentido aumentar mais esse imposto na distribuição de lucros e dividendos. Então, deve ter uma mexida aqui e ali. Vamos esperar, não vou comentar muito agora aqui, porque avança, tá certo? Agora, as críticas que vêm, né? Aí vamos falar aqui, talvez ler um pouco mais aqui as críticas que o pessoal está falando. Vai aumentar muito, muda muito. É o seguinte, vai montar muito imposto? O que vai acontecer, eu vou falar o que vai acontecer. Todos os setores que tiverem a diminuição da carga tributária não vão falar muita coisa, vão ficar quietos. E todos aqueles que tiverem algum aumento vão chiar pra caramba, como se fosse a única coisa que acontecesse no Brasil que está aumentando a carga tributária. A carga tributária é para ser neutra nessa reforma. Mas quando a gente fala em neutro, a gente fala de setores que pagam muito e outros que pagam muito pouco. E eu já falo, quem paga muito aqui, tudo fabricante de bens. Fabricante de bicicleta, roupa, tênis, qualquer coisa, computador, tudo paga muito. E quem paga pouco no Brasil é serviço. Então deve ter um reequilíbrio. E, obviamente, o setor de serviço tende a reclamar muito, porque fala que vai aumentar a carga tributária deles e tal. Mas para o cidadão, na verdade, um bolso aumenta, o outro diminui e acaba tendo equilíbrio. Então, para o cidadão comum, tem um reequilíbrio. Óbvio que isso vai acontecer no tempo. Por isso que tem que ter uma transição. Por isso que as coisas não podem ser assodadas, não pode ser de sopetão. Porque senão, o que tinha que baixar não baixa e o que tem que subir acaba subindo mais rápido. E aí, realmente, o bolso do brasileiro acaba sentindo um impacto. Então, como é que você baixa preços quando você diminui a carga tributária? É mercado, é concorrência mesmo. Ninguém sai baixando o preço só porque baixou o custo do tributo. Ele só vai baixar quando houver uma pressão de concorrência de consumidores. Aí a coisa vai funcionar de fato, tá? Então isso vai acontecer. Bom, pessoal de serviço que fala muito que vai aumentar demais, que vai ser ruim, porque com essa questão do IVA eles não têm tantos créditos, a cadeia é mais curta. Eles têm razão nesse sentido. Mas por outro lado eles vão começar a dar crédito para quem contrata serviço. E isso significa que quem compra serviço fala, legal, cara, eu quero mais é ter crédito finalmente de serviço, porque hoje eu não tenho nenhum crédito. Ah, mas vai custar mais caro, vai aumentar o preço. De fato, deve aumentar o preço de alguns serviços, mas esses serviços são absorvidos muito dentro da transição, sendo que todos os insumos da empresa vão diminuir. Então, a conta da empresa que compra serviços mais caros
e insumos mais baratos, acaba ficando neutra novamente. Né? Então, puxa, mas tem que acertar contratos. Lógico que tem ajuste, gente, isso aqui é uma transição. Agora, vão reclamar um monte, vai encher o saco, dá mais absurdo. Quando a gente começar a reclamar, quando a gente começar a achar ruim, quando entrar aqueles detratores, a turma do que tudo só joga pedra, né? Gente que nunca bateu um prego, que nunca fez muita coisa na vida, não vou falar que não fez nada, que é sacanagem aqui, mas que nunca empreendeu mesmo, essa turma, cara, vai começar, que só sabe criticar, que só sabe criticar os leões de Facebook, de YouTube, caramba, quatro, lembra só de uma coisa. Nós temos no Brasil mais de 5 trilhões de reais em disputas tributárias, contenciosos tributários. Lembra que nós temos um negócio chamado substituição tributária, onde você paga o tributo pela presunção de uma margem de valor agregado, de uma presunção de uma cadeia. Você não paga pelo lucro real, lá, pelo lucro apurado mesmo. Vamos lembrar de um negócio chamado diferencial da alíquota, onde as empresas têm que pagar a diferença na hora que o caminhão está saindo para outro estado. O caos que é isso. Vamos lembrar das 1.500 horas que a gente gasta por ano só com as obrigações acessórias. Fruto de ter o tributo ficar na origem e não no destino. Essa loucura. Vamos lembrar que no ranking do Doing Business, o Brasil está na posição 186 de 190 países. Só tem 4 países melhores do que, ou piores, sistema tributário que a nossa. E adivinha, um deles é a Venezuela. Tá certo? Então a gente tem que lembrar de tudo isso. Tem uma quarta etapa que eu não escrevi aqui, que tem que lembrar que está no projeto do Paulo Guedes aqui, do Ministério da Economia, que chama-se desoneração da folha, que é uma contrapartida para o setor de serviços. E nós apoiamos. E todo mundo apoia a desoneração da folha, porque é uma porcaria a quantidade de encargos, de oneração que aconteceu dentro dessa folha de pagamento. Eu fiz um vídeo sobre isso, já fiz um outro que eu vou lançar para vocês. A grande pergunta é como desonerar a folha de pagamento. O Paulo Guedes está apresentando um imposto digital, um imposto sobre pagamento, eu não vou botar o nome. A questão é o princípio dele, que é uma base super ampla, enorme. Todo mundo que fizer qualquer movimentação aí de qualquer pagamento num cartão de crédito, num TED, num DOC, numa transferência, vai ter que pagar um 0, alguma coisa de carga tributária lá, para substituir a desoneração da folha. Faria algum sentido? Eu falo o seguinte, a base ampla faz muito sentido, mas a pergunta é, quem é que está pagando essa conta e como tem distorções disso na economia brasileira? Então, quando a gente fala num tributo que é cumulativo, algumas coisas são indiscutíveis. Transparência zero. Ninguém mais sabe o que tem de carga tributária na economia, nem no produto, nem no serviço que você vai exportar. Horrível. Segundo ponto, vai acumulando toda a economia, distorcendo. Terceiro ponto, todo mundo sabe que a economia começa a se adaptar para evitar pagamento de tributos. Aí nós vamos dolarizar um monte de coisa, nós vamos começar a valorizar pagamento em dinheiro, nós vamos tentar criar outras plataformas tecnológicas para não pagar. Vai dar nó. E aí nós temos que evitar esse tipo de coisa. Lembra-se que tributação sobre movimentação financeira ou pagamento só existe em país esquisito. Não tem, nas grandes economias não existe isso. Tá certo? A Hungria parece que tentou fazer, aí já desistiu, já está acabando, porque foi uma confusão, uma distorção na economia da Hungria. O único país que tem uma alíquota alta é a Venezuela. Não precisa nem falar da economia da Venezuela, que aquilo é um caos. Não que o CPMF tenha destruído, aquilo lá é um regime totalitário aí, que fez só a lambança para a economia, mas a lambança é tal que até criaram esse tipo de tributo lá. Então, eu sou contra. Mas vamos voltar aqui para a nossa proposta. Eu estou muito animado. Eu talvez seja um dos caras mais animados com a reforma. Porque eu sou do setor produtivo, eu sei a loucura que é o sistema tributário brasileiro. E toda vez que a gente tiver assim, putz, será que vai dar certo? Está muito difícil, tem problema aqui, tem problema lá no agro, tem problema no serviço. Lembra o que a gente tem, gente. Lembra da loucura disso. Os estudos apontam
que a economia brasileira cresce 20% em 10 anos só por causa da reforma tributária. A gente estimula com o sistema IVA as várias aberturas de empresa, a terceirização, porque todo mundo quer comprar, quer ter nota fiscal, tanto de serviço quanto de compra de bens. Algumas coisas importantes. Sistema do Simples não mexe. Ainda tem várias isenções. Alguns sistemas não vai se mexer agora para poder avançar a reforma. Ou seja, Zona Franca de Manaus não se mexe agora. Qual que é a estratégia do Paulo Guedes? Vamos avançar por aquilo que tem consenso, aquilo que dá para fazer a coisa avançar. E vamos deixar os dissensos, os antagonismos, as discussões mais difíceis para depois, para a gente pelo menos entregar uma reforma tributária, tá? Depois que vem o restante, então que seja. Parabéns, Alex e tal. Deixa eu ver aqui. Alfredo, você acha que tributar dividendos e diminuir impostos na PJ? O Alfredo Tucuntuva está falando aqui. Eu acho que é uma possibilidade diminuir o imposto na PJ e tributar dividendos. Quem não vai gostar disso é a Receita Federal. Porque vamos lembrar que quando você tributa distribuição de lucros e dividendos, você precisa ter duas coisas. Precisa ter lucro, senão você não pode distribuir. E dois, você precisa ter a vontade do sócio de querer distribuir, senão também não distribui. E aí a Receita fica esperando a empresa dar lucro e o sócio querer distribuir. Ela não quer, ela quer pegar a parte dela. Então ela prefere tributar IRPJ, tá certo? Se aumentar muito, nada muda e contrabando cresce. É um erro. O Bruno Tenório está falando aqui. Veja, não é bem isso não. Primeiro, ninguém tem o objetivo de aumentar a carga tributária. A gente tem o objetivo de simplificar para ficar acessível para todo mundo. A gente tem o objetivo para que seja transparente, para que todo mundo saiba qual é a carga tributária. A gente tem o objetivo de deixar segurança jurídica para ninguém mais errar e não ficar entrando em disputas judiciais. A gente tem o objetivo de neutralidade, ou seja, as pessoas, as empresas vão investir aonde elas são mais competitivas e não aonde tem um melhor incentivo fiscal. E por último, equidade, ou seja, capacidade de pagar, as pessoas têm que pagar de forma mais ou menos igual ou com mais capacidade, tá? Simples, colocam tanta burocracia que as pessoas ficam em formalidade. Formalidade é criada pela complexidade e pelo custo. Sabe, se você custa demais, você vai tentar produzir sem produzir tanto. Alex, reforma precisaria impedir a criatividade da autoridade tributária de criar obrigações acessórias. Bloco K morre, acaba com o bloco K, porque não tem mais razão de existir, porque você não quer mais saber se é insumo ou se é insumo, já melhora um monte, tá certo? Isso é bom pra caramba. Tem que ter controle de gasto do governo, sem dúvida. Isso é outra coisa importante, gente. Muita gente pergunta, mas tem que baixar a carga tributária, tá lá. Onde que você baixa a carga tributária? Na reforma administrativa. Por isso que o Maia fala tanto de fazer uma reforma administrativa e tem toda a razão. O Guedes também. Nós temos que avançar na reforma administrativa. O Estado tem que ser menos paquidérmico, menos pesado, mais eficiente, entregando mais, custando menos, tá certo? E como é que vai ser feito isso? Com uma reforma tecnológica, o governo digital que está vindo aí, o Guedes está preparando isso, claro, com a secretaria do Paulo Webel. Parabéns, super vai vir. Nós vamos ter tudo no digital aqui. O governo vai estar tudo aqui, ó. Não vai precisar mais certidão negativa de débito. Vai estar tudo acoplado, tá certo? Não vai precisar comprovante de endereço, as porcarias que tem no Brasil. Vai estar tudo aqui dentro. Você vai ter acesso a tudo aqui. Vai ter a carteira verde e amarela aqui, show de bola. Vai ter o Pix. Liga aí no Pix aí do Banco Central, vai estar aqui, show de bola. E funcionário novo que entrar vai ter estabilidade depois de 10 anos de carreira, comprovando qualidade no seu serviço. Vamos lá. E que estado a substituição tributária vai acabar com a reforma tributária, mas tem que entrar o ICMS, tá? Então, PIS e COFINS ainda não pega, mas quando entrar o ICMS, acaba com a substituição tributária. Só vai ter para alguns produtos, desculpe, como, por exemplo, gasolina, eletricidade, onde você tem um só fabricante, um só fonte de produção e uma capilaridade muito grande, tá? Mas isso deixa para depois. As empresas de serviço, saúde, exceto saúde ocupacional, não serão beneficiadas pela geração de crédito de outras empresas. Tudo que for insumos, elas se acreditam sim, todo o serviço prestado para elas se acreditam também.
É verdade que a faixa é mais curta, mas isso é uma discussão do Congresso Nacional se eventualmente vai ter uma alíquota diferenciada para a educação e para a saúde. A ver e discutir dentro do Congresso Nacional, ok? Aqui, ó. Muitas empresas são do Simples. Aqui, o Luiz Bernardo Spumberg. Muitos fornecedores são empresas do Simples, empresas varejistas se apropriando de qual crédito. Então, isso na proposta agora apresentada, está dizendo que vai ter sim crédito de empresas do Simples. Mas no futuro, as empresas que estão no Simples vão ter o interesse de sair fora do Simples e entrar no regime do IVA, porque elas vão se creditar de tudo e vão gerar crédito. Então, elas vão poder crescer, porque hoje as empresas do regime do Simples, quando chega no 4.800, lá 4 milhões de faturamento, não quer mais crescer, porque aquilo lá é o teto delas. E elas têm que crescer, tá bom? Rafael Force, tributar apenas no destino. É uma realidade? Sim, é uma realidade do padrão internacional e é isso que vai acontecer, tá? Pois é, aqui o Francisco Blassi, pois é, essa história de diferença da alíquota é um problema do CMS, não abordado pelo governo. Mas isso acaba naturalmente, porque quando vai para o destino não tem mais razão para existir. O tributo vai sempre no destino, todo mundo pega crédito, então ele naturalmente se dissolve, não tem mais razão de existir isso aí, tá? Isso desmonta naturalmente, como o substituição tributária. Aqui, o Roberto Leal. A maioria dos políticos nunca foi empreendedor, a ignorância é muito grande, daí a dificuldade. Isso é verdade. Empresas simples fornecem para lucro presumido, tal. Vamos ver aqui. A quantidade de contribuições sobre a folha é irreal, é muito ruim mesmo, isso aí tem que acabar. A desoneração da folha é uma das metas do Paulo Guedes e vai acontecer. Está caindo muito. Felipe Liaz, talvez seja o teu, que aqui está acontecendo. IOF não é uma nova CPMF. O IOF é um resquício da CPMF que existia no passado, que ficou no sistema financeiro. Tinha que ser eliminado também. Eventualmente, na reforma, a gente também propõe isso, tá? Aqui a Mirelle Sotelo, contadora, sofre muito com tudo isso. Parabéns, alíquota única, gente, para eliminar qualquer distorção, tá? Léo Plant Sport, o que seria 5 trilhões de contenciosos? Boa pergunta. 5 trilhões de contenciosos é o seguinte, são 5 trilhões de reais que o fisco diz que o contribuinte tem que pagar e o contribuinte diz que eu não devo pagar. Então, o que acaba acontecendo? Uma disputa nos tribunais. Isso é um contencioso tributário. Disputas administrativas, disputas fiscais na justiça. É dinheiro que não está circulando na economia, porque no balanço as empresas têm que botar como provisão, porque elas têm que deixar reservado aquilo caso ela perca a disputa, e o Tesouro Nacional não pode usar, porque inclusive aquele recurso muitas vezes nem foi depositado em juízo. Ou seja, é dinheiro riqueza gerada e que não circula na economia. E agora, quando resolver isso, e isso é uma loucura, 5 trilhões é 73% do PIB brasileiro de um ano. A maior parte dos países tem 2% de contenciosos tributários em relação ao seu PIB. Nós temos 73%. Isso é a fotografia da doença do sistema tributário brasileiro. Segunda fase da reforma será corrigida a alíquota de imposto de renda. É o que está sendo falado. Eu não vou comentar muito aqui, o Luan Ali Matos, porque a gente tem que ter a proposta que vai vir do governo, tá certo? Imposto de renda é um pouco diferente. Chega de imposto, burocracia, tira a prefeitura de cima das empresas. Aqui o Andrei está falando. Será que conseguiria chegar com uma alíquota única do tipo do Japão? Ó, aqui, Wesley Otaviano. Boa pergunta. Pra vocês verem, né? No Japão, a alíquota do IVA é 10%. Show de bola. Mas lá a população tem uma renda muito alta. Os salários são altíssimos e as propriedades também. Todo mundo tem muita propriedade. Conclusão. O consumo, a tributação é muito menor no consumo e muito maior na renda. Então, assim, o bolo geral do Japão, a arrecadação é altíssima, tá? Só que o consumo é 10%. E é bens e serviços, não tem distinção,
Não tem distinção. Interessante isso, muito bom. Mas lá é só 10%, porque a renda é altíssima, então a tributação sobre renda é muito alta. O problema é que a renda no Brasil é muito baixa, porque nós somos um país pobre. 89% da população ganha até acho que 5 salários mínimos, ou 3 salários mínimos, tem que lembrar os números aqui. Ou seja, a barra é muito baixa. Barra é muito baixa. E vamos lembrar de quem ganha salário mínimo, que é 35 milhões de brasileiros, porque nós temos uma faixa embaixo que é 38 milhões de brasileiros totalmente na informalidade, além daqueles 12 milhões que estão lá no Bolsa Família. Ou seja, gente que nem vai procurar mais trabalho, que está precisando de um subsídio. Se a gente pega toda essa massa, sobe o salário deles, na carteira verde e amarela, o programa do Paulo Guedes é fazer isso. Formalizar todo esse povo, nossa, a gente sobe a barra lá para cima, ficou uma beleza. Alex, por que a folha de pagamento não entra na conta, na indústria de agregar valor? Rogério Casari está falando aqui. Porque tradicionalmente nos países da OCDE e tal, o que é interno teu, o que é salário teu, você não contratou, você não vai acreditar. Quer dizer, você simplesmente está gerando riqueza a partir daquilo. Você não contratou um serviço gerado riqueza de outro. Então não dá. Você não pode começar a criar imposto internamente. Está pagando um salário. E isso é um consenso, tá? Então não gera mesmo. Tem que reduzir o gasto do Estado, é o que nós estamos falando, reforma administrativa, todo mundo sabe que a complexidade tributária brasileira deve ser simplificada. O Mário Horn está falando aqui, é exatamente isso. Bom, então uma pergunta muito comprida não está dando. Reforma trabalhista entra com a tributária? Não entra, mas ela está vindo do lado aqui, ó, está vindo uma outra que é uma revolucionária, mas ela não vai trabalhar com uma CLT, não vai mexer mais com CLT, ela vai mexer com aquela massa de brasileiros aqui, 38 milhões de brasileiros, que estão à margem da CLT, que a CLT escravizou eles nessa miséria aqui, gente, obviamente, que faz bico, que é chapa, que descarrega caminhão, que lava carro, que ajuda numa lojinha de forma informal. Essa turma nós precisamos identificar eles, que foi identificado agora com o auxílio emergencial, com o Corona Voucher, e que agora nós temos que botar ele conectado com o governo, como aconteceu com o sistema Aadhaar lá da Índia, que bancarizou todo mundo, e acabou de bancarizar 38 milhões de brasileiros. Por isso que a Caixa Econômica Federal não está dando conta. O SERPRO vai ter que melhorar para poder entregar serviços melhor para a Caixa Econômica Federal. Tá certo? E aí a gente consegue entregar isso aí, tá? Bloco K, IPI, ICMS, não está contemplado na proposta. O bloco K não é uma reforma tributária, é administrativa e ela virá naturalmente quando acabar com essa questão do que é insumo e o que não é insumo. Então o bloco K tende a ser extinto, tá? Ele deve ficar só para alguns regimes especiais aí, tá? Que é aqueles regimes que tem o imposto seletivo. O ISS não está na proposta porque o Congresso vai convidar os municípios a fazer a discussão. Então, só lembrando, o governo apresentou uma proposta que é uma centelha, começando com criando o sistema do IVA a nível federal, e aí o Congresso é que está encarregado, responsabilidade de trazer os estados e municípios para acoplar com a PEC 45 nessa proposta do governo e assim a gente poder fazer essa transição. Uma coisa legal, também importante aí, o pessoal fala, mas questão de plataforma, marketplace, que é um market sonegador de tudo mais. Nessa proposta, o marketplace acaba sendo responsável pela emissão de uma nota fiscal, caso a empresa que usou o marketplace não emitiu uma nota fiscal. Tá? E se vier um produto externo, lá vem do Alibaba, vem lá do Amazon, não sei o quê, vem para o Brasil, a plataforma Alibaba, a plataforma Amazon, vai ter que ter um cadastro simplificado dentro do Brasil, recolher os impostos para poder entregar. Se não o fizer, vai ter que pagar, vai ter que assumir. Então acaba, isso chama-se MOS, One Stop Shop, é um sistema que já está sendo usado na OCDE, onde as grandes plataformas acabam virando um fiscal, que fica virando o substituto tributário da empresa, caso ela não emita. Então, por exemplo, eu vou usar uma plataforma da Magalu lá, sei lá, no Alibaba, no Mercado Livre.
Se eu não emitir a nota, é o Mercado Livre que vai ter que responder pelo tributo. Então o próprio Mercado Livre vai começar a cobrar isso aí, tá? Isso acaba com uma farra de sonegadores que tem aí. Tem medo de quando cair no Congresso, muitos dos nossos novos deputados têm uma criatividade. Tem um perigo, o Alexandre Rogério Rodrigues aqui falando, mas nós temos que ir para o padrão internacional, OCDE. Gente, nós não podemos mais ficar criando jabuticaba de três pinos tributária, sabe? Não dá para a gente, nós somos criativos aqui, escola de samba, esquece. Essa questão de economia, de tributário, temos que ser padrão internacional, sabe? Responsabilidade fiscal e tudo mais. Não é, no Brasil é diferente, não é. Nós somos uma economia globalizada que conversa com o mundo inteiro, tá certo? Grande Rodrigo Fonseca, como ficam os tributos para a construção civil? Boa pergunta, tá certo? Esse daí eu não vou responder com toda clareza, porque o sistema da construção civil tem um regime diferenciado. Eu até vou fazer vou pedir para tomar aqui, consultar aqui os universitários, porque tinha uma questão aqui que eu acho que o sistema de construção civil continua apartado, mas eu não tenho muita certeza. Mas de qualquer jeito, construção civil, se não tiver apartado, que aí eu vou ter que dever essa resposta mesmo, se acredita de tudo, tanto de serviços contratados, quanto de todos os insumos, acredita de tudo, só que como ela tem agrega muito valor com outorga, com valor do terreno que não gera crédito, ela teoricamente teria que pagar muito tributo na venda, teria que pagar uma alíquota muito alta. Vou ter que pesquisar isso, o Fonseca, porque eu não tenho certeza desse sentido, tá? Simplificação tributária, para quem comparar empresas simples, terá que acreditar. Construção civil tem o RET, hoje tem o RET, Pumberg, mas eu não sei se isso vai entrar na reforma tributária depois, tá? Reforma tributária administrativa também ontem. Bom, é isso, gente. Eu espero ter esclarecido, nós já estamos com quase 40 minutos de live sobre essa reforma. Eu só quero passar uma mensagem final. Aos críticos, ajudem a passar. Porque não adianta a gente ficar com o sistema que nós temos hoje. É impossível ficar com o sistema hoje. Nós temos que avançar para um novo sistema tributário. Então, não é vou contra, é como é que nós vamos fazer para fazer funcionar. Como é que nós vamos fazer para adiantar? Como é que nós vamos fazer acontecer? Nós não podemos ficar mais com um sistema que é único, é o pior do ranking do Doing Business, gera esse monte de dor de cabeça e custa esse absurdo que tira a nossa competitividade. Ah, mas o meu setorzinho está bem. Cara, desculpa, nós temos que olhar agora para a selva toda e não para essa tua árvore tá bonitinha, está funcionando. O meu setorzinho já resolveu conseguir um monte de benefícios fiscais, à custa de todo o resto da economia brasileira. Então agora temos que mostrar que somos todos iguais perante a lei e perante o fisco. E temos que exigir isso. Ainda haverá algumas distorções, que são aquelas que é onde há muita discussão e na qual nós temos que apartadamente ir resolvendo. Não adianta agora querer resolver tudo, porque senão a reforma nem anda. E esse é um dos casos da Zona Franca de Manaus. Deixa lá. A mesma discussão vai ter que ter com o agro e com a construção civil, que nós vamos ter que avançar. Ok, pessoal? Então, obrigado aí pela audiência. Espero ter esclarecido bastante coisa. E vou pedir para que todo mundo lute para que a gente tenha um sistema tributário muito mais inclusivo, que seja acessível a todo mundo, que seja transparente para todo mundo saber o que está pagando, para que a gente tenha um Brasil que seja de todos nós e não só de quem consegue contratar bons advogados e bons contadores. Um abraço, pessoal!